Não vai ter o risco do Covid, né? Já estamos no ar, pessoal. E try again. Yes. Ok. Jesus. Então, vamos, como diz outro, ficar meio de bobeira aí até que o pessoal vem chegando, né? Trocando umas ideias, e aí vai. Para a gente se conhecendo um pouco também, né? Acho que é interessante isso, né? Claro. Fazer troca de ideias. E por isso a gente fez questão de trazer alguém fora do nosso eixo, né? Quem indicou teu nome foi a minha menina. O Oda conhece a minha menina, ela já visitou a agência deles ali, né? É uma ferinha. Como que ela está seguindo o caminho lá, cara? Que legal. Fico feliz. Mas eu vou te dizer uma coisa, Oda, eu nunca imaginei que na minha família sairia uma publicidade. Olha só. E ela que escolheu. Eu acho que isso que é o legal, né? Os filhos escolhem e a gente está aí para apoiar, né? Pai tem que apoiar, né? Tem que, né? Caramba. Isso aí. Bom, eu acho que nós podemos começando o nosso bate-papo, né? Entende, né? Nós estamos dando sequência às nossas lives pela Cairu TV, né? Que é mantida por uma escola pública aqui de Santa Rosa, que é o Instituto Estadual de Educação Visconde de Cairu, do qual o Oda faz parte do nosso CPM, né? O Oda é um grande colaborador na escola. Tem a menina dele também, escolheu ser professora, né? Que nós mantemos também um curso de formação de professores, né? Curso normal. E o curso técnico em publicidade. Então, a partir do curso técnico em publicidade, nós estamos com esses eventos, produzindo lives, para trazer, eu acho que é a contribuição que a escola pode dar hoje para a comunidade, de debater vários temas de interesse geral, né, desde educação, hoje vamos falar de marketing, dia 23 nós vamos conversar sobre a questão da relação homem e a natureza, ecologia, e assim, todos os temas que nos interessam, a gente vai trocando ideias, né? E talvez nunca se aproveitou tão bem um espaço desses, né? Para gerar tanto diálogo, porque diariamente nós temos dezenas e dezenas de lives por tudo quanto é canto desse país, né? Às vezes pessoas de outros continentes interagindo e compartilhando pensamentos, compartilhando ideias, compartilhando sem percepções, sentimentos também, né? Eu tenho a impressão que essa pandemia também nos ajudou a nos civilizarmos um pouco mais. E a gente tem que dar atenção para esses grupos que realmente, eu diria assim, colaboram com a civilização. Essas brigaiadas polarizadas, isso a gente tem que dar o menos atenção possível, porque realmente contribui pouco, né? Bom, o nosso tema hoje é sobre marketing digital, né? Vamos falar um pouco sobre desafios e oportunidades no campo dos negócios, né? Aproveitando bem essa ferramenta tão legal que é esse mundo digital. E estamos aqui hoje com 3 feras dessa área, 3 feras, né? Eu vou começar pela nossa, vamos chamar de visitante, né? Se bem que no mundo digital não existe distância mais, né? Esse conceito de distância está totalmente modificado, né? Camila Bulgarelli, é da Gabu. Como é que tu tá, Camila? Tudo bem contigo? Tudo certo. Obrigada pelo convite, é um prazer falar aqui com vocês. Fala um pouquinho lá da tua agência lá, Gabu, que nome legal é esse? Gabu, onde é que esse nome? Então, não, esse nome ele vem do sobrenome meu e do meu sócio, né? Eu sou Bulgarelli e o meu sócio é o Cassiano Garcia, então ficou Garcia, Bulgarelli, Gabu. E daí, para dar uma modernizada, a gente tirou o U, botou 2 Os no final. Ficou legal, né? E como a nossa agência é uma agência mais jovem, mais voltada para o mercado digital, então a gente queria também um nome único, né? A gente fez registro de marca e tudo mais, então é o nome original e que condiz muito com a identidade da nossa agência, né? Legal. Vocês têm sede em Montenegro, né? Isso.
Que legal. Bom, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bastante das tuas ideias aí. Certo. Letícia Nicole Bastos. Tudo bem contigo, Letícia? Bem, boa noite. Que legal. Ó, já estou mandando abraços para ti, a prof. Rafaela, a turminha dela lá, já estou mandando abraços para ti aí, viu? Fala um pouco Rafa. Letícia. Te apresenta para o nosso público. Hoje nosso papo é bem informal, viu? Se tu pegar um publicitário todo quadradinho, não é publicitário. Tem que ser um pouco fora da caixinha, né? Então, Letícia. Então, eu sou Letícia. Na verdade, a minha caminhada com marketing começou pelo design, foi pelo caminho contrário. Eu comecei no design, né, trabalhando basicamente mais em produção de arte, enfim. Eu me especializei em fotografia, que foi uma cadeira da faculdade. Eu gostei muito, acabei me especializando na fotografia. E quando comecei a trabalhar em agência, eu trabalhei em 3 agências diferentes, de portos diferentes, a minha leitura de perfil profissional caiu no estratégico. Então, acabou que eu me encantei pelo marketing em si, e que eu fui estudar isso. Então, eu fui atrás de cursos em marketing, em desenvolvimento de conteúdo estratégico, em desenvolvimento de marketing digital especificamente. E hoje, então, eu trabalho prestando assessoria de marketing, individualmente prestando assessoria, e também agora desenvolvo um projeto de consultoria e mentoria para empreendedores, que eu gosto de falar, para os empreendedores que ainda não têm, né, que estão se virando, que precisam saber fazer as coisas sozinhos, que ainda não têm a verba, né, para talvez contratar uma pessoa qualificada. Então, a minha intenção é ajudar essas pessoas hoje a fazer o que elas podem fazer da forma correta. Que legal, que legal. Muito bem. Odair Bernard, tudo bem contigo? Bem, boa noite, tudo bom? Prazer estar com as meninas aí, com as meninas jovens, né, a Camila, a Letícia, para a gente trocar uma ideia sobre marketing digital aí. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Conta um pouco da tua trajetória também para os nossos cara, eu comecei a trabalhar antes dessas meninas nascerem, tá? Eu já trabalho antes mesmo delas nascerem. Eu comecei com 15 anos de idade no setor de arte da Cund, da Cund Indústrias Gráficas, né? Comecei, eu tenho uma paixão por artes e por desenho desde bastante jovem, assim. Quando era novo, fiz curso por correspondência para aprender desenho artístico publicitário. Olha só. Depois acabei cursando artes na faculdade, artes visuais. Depois fiz uma pós em arte e educação, né? Mas eu tenho agência, assim, trabalhei todo o período na Cund, lá 12 anos, mais ou menos. E agora, daqui a uns 12 dias mais ou menos, a Solute faz 19 anos de caminhada, assim. E é engraçado, assim, porque o mercado mudou completamente. Hoje a gente vai falar sobre marketing digital, né? A propaganda, a publicidade, o design, tudo era totalmente diferente quando a gente começou lá próximo dos anos 2000, né? 2001 ali. Era totalmente diferente, era né, totalmente um outro conceito de propaganda, de publicidade, de design, de criação, né? O mercado fez com que a gente tivesse que mudar e acompanhar acompanhar todas as mudanças que estavam acontecendo, para que pudesse evoluir, crescer junto com o mercado, né? Crescer, acompanhar, né? Foi dessa forma que chegamos aos 19 anos aí. Oda, um detalhe que esses dias ainda eu estava me lembrando e pensando, as nossas gráficas aqui na região, todas elas fizeram escola, né? A maioria delas, a maioria das nossas agências, principalmente tem na região, as mais antigas, vamos ver se tem mais longevidade ali, né? Nasceram de pessoal que vieram de dentro da gráfica, né? E elas próprias fomentaram muito o surgimento de profissionais para poderem oferecer um trabalho também gráfico qualificado, né? Um pessoal de produção, de criação, né? E Cund é uma dessas gráficas, como tem outras também, né? Que sempre fomentaram bastante o desenvolvimento de profissionais
para qualificar cada vez mais o trabalho. E todas elas estão, assim, com uma qualidade impressionante, né? Um parque de máquinas também super bem, né? Super bom, né? Eu diria, Alcindo, que nós somos hoje um polo gráfico, tá? Tem muita gráfica legal aqui. A Kunde é uma empresa que tem quase 70 anos, né? Então, para mim sempre foi um grande orgulho ter trabalhado dentro da empresa, ter estado dentro do setor de arte, ter passado pela evolução toda da arte final, desde o tempo que se usava cola, letras decalcáveis, tudo isso. Eu peguei os primórdios do design, os primórdios da criação gráfica, né? E isso foi muito interessante para mim, foi muito bacana, é bastante enriquecedor, assim, ter participado de tudo isso e de toda essa evolução, assim, para a questão digital. Né? Então, me fez, assim, hoje eu acho que a minha trajetória profissional, assim, tem uma história bastante rica, porque eu participei de toda essa questão da evolução do design todo, design gráfico todo, né? Foi bem interessante para mim como profissional. Olha, os comentários já estão chegando aí, ó. Abraços para o Oda, abraços para todo mundo. Abraços para todos. O bom papo aí, né? Que legal. Camila, que bonita uma trajetória assim, né? Mas é interessante dizer, né, que como atrás de cada profissional que nós temos nesse campo publicitário, pelo menos os que mais estão trazendo resultados em termos de trabalhos qualificados, criativos, não se forma de um dia para outro, né? Tem muita estrada aí, muita luta, vamos dizer assim, né? E aí eu vou liberar a palavra para as duas meninas trocarem uma ideia sobre isso, né? E cada um aí pode... Como vocês foram se constituindo nas profissionais que vocês são? O Oda já contou a história dele. Bem legal, né? Muito legal, muito legal. Eu não sou tão jovem assim. A minha carreira, assim, a minha trajetória no marketing, também ela existe há mais de 10 anos nessa área. Na verdade, eu também fiz a graduação em artes visuais, né, logo que eu terminei o ensino médio ali. Tinha muita afinidade com essa parte gráfica. No entanto, eu iniciei na publicidade e na redação, né? Porque eu também tinha era conhecida, tinha muita aptidão em escrever, né, em criar, enfim, né? E como a redação é muito bom, porque ela alia a criatividade, a um português correto, entre outras coisas, né? Então, foi uma área que eu iniciei e eu fiquei 9 anos numa agência de Montenegro. E aí começou a vir muitas demandas, assim, de freelas, de trabalhos nessa área de marketing. E nesse meio tempo também nessa agência, eu acabei fazendo um MBA em marketing digital na SPM aqui em Porto Alegre, aqui pertinho. E aí, após esse MBA também, eu comecei da redação, eu migrei para a parte digital da agência que eu trabalhava e fui desenvolvendo essa parte, até que começou a surgir trabalhos nessa área para mim, trabalhos fora da agência, freelas, que a gente chama, né? E aí chegou um momento ali que eu vi que eu tinha estrutura para ter a minha própria agência, né? Com a minha identidade, os diferenciais, valores, enfim. E aí foi um momento em que, então, eu iniciei a Gabu com meu sócio Cassiano, né? Então, a nossa agência existe, vai fazer 2 anos, é uma agência bem nova, assim. E aqui na região a gente tem bastante trabalho, demandas de clientes, então foi uma coisa que foi levando a outra, na verdade, né? Tanto assim, que ele fica mais com a parte gráfica, né, de design, de materiais gráficos, de direção de arte, e eu fico mais com a parte do planejamento estratégico, da redação e da gestão das ferramentas digitais também, que permeia outras coisas que eu aprendi lá no MBA, né? Então, a gente aliou esses conhecimentos, agora nós temos funcionários também, enfim, né? E a gente foi ampliando, então, a nossa própria agência. E é isso. Que legal. Alcindo, deixa eu só contribuir uma questão. Acho muito legal, assim, as duas meninas, assim, elas têm formação, mas elas também, por exemplo, a Camila é do design, mas ela se identificava muito com redação. Perdão, Letícia, né? Letícia fez fotografia, é da estratégia. Eu acho assim, ó, isso que faz um grande profissional. É tu não ficar focado muito para os estudantes que estão nos vendo, né, Alcindo? Tu não ficar focado numa área apenas. É interessante, assim, que tu possa
fazer mais coisas. Por exemplo, tu pode fazer o design de uma peça, mas também tu pode redigir o texto, tu pode criar conteúdo para rede social, não só, tipo assim, eu vou criar um post para rede social, vou criar um card. Não, tu não vai criar um card, tu vai criar o conteúdo desse card, o conteúdo dessa estratégia, tu vai criar também, ou tu vai participar da criação da estratégia. Então, quanto mais completo for o profissional, mais chance de sucesso ele tem dentro de uma agência ou trabalhando como empreendedor individual, né? Bastante interessante isso. Não fica naquele quadradinho, né? Aquele quadradinho, né? Isso, exatamente. Tem várias coisas, várias habilidades que são trabalhadas ao mesmo tempo, que formam um profissional bem interessante para o mercado de trabalho. Que legal. Essa várias coisas, né? Ter essa noção do contexto. Isso é uma coisa que a gente aprende muito quando trabalha em agência menor, que você passa por um pouco de tudo, né? Você faz um pouco de cada coisa e você acaba pegando gosto por alguma coisa, né? Que aquilo vai ser não necessariamente a sua especialidade, mas aquilo que você mais gosta de fazer, e quem sabe se você tiver a oportunidade de ir para uma agência maior, você vai focar naquilo. É a mesma coisa na própria faculdade. O estudante de direito que entra na faculdade, no primeiro ano ele quer ser juiz. No segundo ano ele quer ser promotor. No quinto ano ele já está querendo só passar na OAB. Né? Então, acho que a gente também tem esses níveis que a gente vai passando até dentro da faculdade, né? Dentro da nossa formação, a gente vai lapidando o nosso perfil profissional. Que legal. Ó, já entrou comentários aqui bem interessantes, né? Parabenizando vocês todos, né? E dizendo que realmente é encorajador ver experiências assim, né? E que um profissional ele vai se formando, como diz o poeta, né? Caminhando, que vai identificando e criando os próprios caminhos. E cada um de vocês percorreu esses meandros, né? Das caminhadas. Professor Júnior, mandando um abraço, deixando o comentário dele. Gerson também, deixa um abraço para vocês aí, viu? Né? Bem legal. Bom, pessoal, vamos para o nosso tema, né? E eu queria dizer que esta live, gente, nós temos um apoio muito especial, sabe de quem? Do Cindy Lojas. Cindy Lojas Fronteira Noroeste. Um abraço ao seu Leonidas Fred, que quando foi comentado a ideia com ele imediatamente disse, nós vamos apoiar vocês. Que legal. E eu acho que ali está um lance bem interessante, né? Porque principalmente o pessoal do varejo, no meio dessa pandemia toda, essas crises, dificuldades que tem de manter esses seus negócios, tiveram que se reinventar geral. E esse vai ser o nosso primeiro foco do nosso bate-papo aqui. Também temos o apoio da Fecopel, né? Fecopel, além de uma livraria, é uma grande distribuidora de materiais de escritório, né? E com sede aqui em Santa Rosa, o telefone é 55-3512-6611. E, claro, NIT, Materiais Elétricos e Hidráulicos, uma empresa que também distribui para toda a região, é prestadora de serviços também, telefone 55-3511-4464. Bom, gente, não adianta, a gente tem que falar do coronavírus, né? Porque, afinal de contas, esse vírusinho é tão invisível e, ao mesmo tempo, tão poderoso que ele esculhambou com a nossa vida, né? Ele desestruturou todo o nosso jeito de ser nesse mundão. E, a partir deles, tivemos que nos reinventar no nosso modo de existir, mas também as empresas, principalmente as pequenas, que têm menos fôlego financeiro para se manter por um longo tempo, também precisaram se reinventar. E muitas empresas, principalmente do varejo, estão descobrindo o marketing digital como uma ferramenta poderosa para dar longevidade à empresa, garantir a travessia dessa crise, mas também estão percebendo, poxa, eu posso ampliar o meu mercado. Então, interessante, uma crise que gera um desafio tão gostoso assim, né? O que vocês acham? A palavra está com vocês, aqui a gente não diz quem fala primeiro. Quem fala primeiro é o que pega a palavra. Acho que convém umas análises assim, né? Preferência para as meninas. Você, cavalheiro. Ah, sim.
Camila, então... Não, é bem como a gente estava falando antes da live iniciar, assim, a gente estava no bate-papo já, né? A gente está, com certeza, num momento delicado, difícil, né? A gente tem uma dificuldade de acesso a produtos e serviços, né? Então, assim, muitos estão em bandeira laranja, bandeira vermelha, então não tem tanta possibilidade de ir às ruas, de poder comprar com segurança, enfim. E, claro, todos estamos no mesmo barco, desde clientes, funcionários, fornecedores, parceiros de negócios, né? Estamos todos num momento delicado, realmente, né? Comercialmente falando, em todos os sentidos, enfim. Mas é interessante notar que períodos de crise, eles costumam acelerar tendências que já existiam no mercado, tendências que já estavam aí entremeando alguns nichos e que agora vieram para ficar. A própria questão de supermercado por delivery, ensino à distância, home office, já eram tendências de várias empresas e mercados que já estavam acontecendo aos poucos, se inserindo na nossa realidade e que agora vieram com tudo, né? Então, é interessante também ver que compras online já não são tendência, né? Elas são uma realidade, já era uma realidade, mas agora é uma realidade fundamental, essencial para os negócios, né? Então, é uma coisa que eu estava comentando antes com o pessoal aqui na live também, assim, que muitas empresas, né, assim, não utilizavam as compras online, era uma alternativa secundária, terciária, talvez, e hoje as compras online são essenciais para as empresas, para os negócios, que, claro, que podem ter essa facilidade, enfim, né, mas o quanto isso não é uma tendência, e é uma coisa que quem não tinha tem que ter, e quem tem já sedimentou essa questão e veio para ficar mesmo, né? Então, é algo muito importante ter cuidado, ter uma dedicação especial à acessibilidade, ao cliente te encontrar para realizar essa compra online. Então, é realmente uma coisa que não é mais tendência, é uma realidade. Eu estava olhando no site e-commerce Brasil, que só no Dia dos Namorados, as vendas online aumentaram em mais de 110%. Então, o Dia das Mães também houve aumento. Então, assim, é algo que a gente não tem que ver como uma barreira para os negócios, mas como uma oportunidade, como uma visibilidade, como algo que pode vir a acrescentar nas tuas vendas concretamente, né? E aí vem a pergunta, né? Como é que meu cliente está me vendo? Ele está conseguindo enxergar o que eu tenho a oferecer? Eu consigo mostrar o que eu tenho a vender? Eu consigo mostrar os pontos fortes do meu negócio, né? Até de que maneira eu estou me comunicando com esse cliente? Eu estou lá fazendo um postzinho de qualquer maneira? Eu estou criando uma estratégia de comunicação, né? Então, aí te começa a questionar e eu vou passar a palavra, então, para o pessoal aí para a gente seguir com esse debate. Letícia, a Camila já deu uma deixa, né? Aquele velho postzinho com oferta disso, oferta daquilo, que de vez em quando aparecia lá no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, etc. Isso já está pequenininho demais, né? Hoje tem todo um trabalho de planejamento, tem muito profissionalismo atrás de uma arte que vai muito além de um postzinho feito de qualquer jeito, às vezes, né? Exatamente. Eu sempre falo muito para as pessoas que me perguntam a respeito, mas o que eu crio hoje, o que eu posso perguntar? Onde é que você quer chegar? Você está partindo de A para chegar até B. Então, você precisa organizar o seu caminho para chegar até B. Não simplesmente postar um monte de coisa, falar, eu sei isso, eu sei aquilo, compra meu produto. Não, é você realmente construir esse caminho, a trajetória do cliente, né? Como é que você quer que ele te enxergue? E se a gente parar para pensar, justamente esse período de pandemia, a gente teve uma percepção muito diferente das marcas também. Então, houve essa, inflou a presença digital e a gente realmente conseguiu separar muito o joio de trigo ali, né? Até do próprio posicionamento das marcas. Então, nós tivemos marcas que foram extremamente carismáticas, né? Que ganharam clientes pelo posicionamento carismático delas, e nós tivemos marcas que foram rejeitadas, porque agiram com falta de empatia, porque subestimaram, porque, enfim. Então, tanto marcas quanto influencers, enfim, a gente viu isso nas redes sociais acontecer nos últimos meses. Então, isso ficou muito claro, o poder que tem ali dentro, o poder também do posicionamento, então, o poder do existir, do ter estratégia e do ter posicionamento.
Acho que deu um corte aí nas tuas últimas frases aí, não deu para ouvir. Pode repetir para nós? Sim, repetir. Eu acho que, assim, além da presença, que a gente viu que foi muito importante, que está sendo muito importante, né? A gente tem a presença, a estratégia e o posicionamento, pontos muito importantes desses últimos meses que a gente tem visto. Porque ver mais um post dentro de milhões que você vê por dia é só aquilo. Eu não estou chegando com o objetivo de alguma coisa. Ou então ver um post que não está de acordo com os meus valores, com os valores do meu negócio, né? Então, muitas empresas se posicionaram de forma errada, perderam clientes, né? Tiveram ali a própria marca, né? A marca prejudicada. Em contrapartida, se nós pegarmos até o próprio case ali do Magalu, que foi a marca considerada mais carismática durante esse período de pandemia, porque eles usaram de várias ações sociais, ações não comerciais, para elevar a marca, né, para valorizar a marca. Sim. E, consequentemente, isso se torna uma venda indireta, né, porque você acaba se pegando a marca de uma forma... você cria um afeto com a marca. E quando você pensa em comprar, você automaticamente lembra daquela marca pela qual você tem um afeto, da qual você gosta, porque ela já lembrou de outra coisa, de um valor que você tem em outro momento. Então, isso também foi muito importante nesse período. Interessante isso, né, Oda? Isso que as meninas estão falando, né, isso tudo tem que estar dentro de um planejamento mais amplo, ou estou equivocado? Que é aquilo que chamam um planejamento de comunicação, de fato, né? Isso. Digamos que vamos contextualizar o ano, né? Eu posso dizer, pela minha experiência com alguns empresários que eu conversei no início do ano, ele vinha se desenhando um ano extraordinário, tá? Para nós era o melhor ano da nossa história, dos 19 anos de empresa, né? E de repente, assim, cai no nosso colo uma pandemia que a gente já ouvia falar pela mídia, já ouvia falar pelos meios de comunicação e tudo mais, que era uma coisa distante, que estava na China e tudo mais, que haviam mortos, que haviam isso e aquilo, mas aquela coisa, enquanto está na China, que a gente todo despreocupado, né, não dava muita importância, quando de repente, assim, tranca tudo, para tudo, né, e aí o que fazer, sabe? É fácil para alguém mandar parar tudo e mandar fechar todas as portas e trancar todas as empresas, a questão produtiva é fácil. Agora, o empresário, quando se viu nessa situação, teve que reagir imediatamente, sabe? E períodos de caos, assim, de crise, de caos, como a gente está vivendo, exige do empresário uma velocidade de tomada de decisão muito mais rápida. E a gente viu o que aconteceu, que realmente aconteceu isso. Então, empresas que tiveram que mudar toda a sua linha de atuação, sua estratégia, né, mudou tudo de uma hora para outra, a empresa fazia uma coisa, no outro dia fazia outra. A gente pega o exemplo da Showtime aqui de Santa Rosa, né, que é uma empresa que trabalha com eventos, tem personagem, anima festas de todos os tipos, né? Eles se reinventaram, cara, eles estão vendendo máscaras, então o próprio personagem, máscara, vai lá entregar nas empresas, eles fazem vídeos, eles publicam nas redes sociais deles, eles fazem, e as empresas acabam comprando deles, porque tem esse marketing que eles fazem nas redes sociais deles, que tem bastante seguidores, principalmente o público jovem, né, que são aqueles clientes deles, das festas, dos eventos. Então, uma coisa assim, foi uma guinada total na questão da atuação deles, mas extremamente necessário e para que eles se mantivessem no mercado, esperando essa pandemia passar, essa crise toda passar, para que eles pudessem voltar a fazer o que eles gostam de fazer. Então, é elogiável, assim, a questão de algumas empresas, assim, supermercados, que, tipo, uma hora para outra, a gente vai fazer com drive-thru, o cliente compra por WhatsApp, chega no estacionamento, abre o porta-mala do carro, o carregador leva põe no carro, o cara não desce, paga no carro, sabe? Todas essas questões, né? Tudo isso aconteceu muito rápido. E aí a gente vê que o nosso empresariado está
tá interessante, assim, tem um nível bom de tomada de decisão, de se adaptar à crise, se adaptar aos momentos difíceis. Sim? Tem um insight bem legal, né? Isso, exato. Eles acabaram reagindo de uma forma bastante positiva. Todo mundo, eu vejo muitos casos na cidade, assim, que reagiram rápido e reagiram positivamente, sabe? Estão conseguindo manter os seus negócios, apesar dessa questão aí ser muito difícil para quem tem empresa, para quem é empresário, sabe o quanto está sendo difícil tu manter uma empresa nesse período, né? Olha, os elogios estão vindo aos montes aqui, viu? Não dá nem para colocar todos. Eu vou pedir para o Frane colocar um comentário do Cassiano, viu, Camila? Cassiano está nos acompanhando lá. Eu acho que nós podemos voltar a esse tema do Cassiano aí, pelo menos explorar um pouquinho mais, né? Esse período é um período ideal para as marcas criarem ou melhorarem o seu relacionamento com o cliente. Né, essa questão que a Letícia abordou, vamos trabalhar um pouquinho mais, né, porque todo mundo trabalha com marcas e também o varejista interessa que a marca do produto que ele venda seja uma marca que, de fato, impacte, crie empatia e que consuma, que não vai ficar com o estoque lá empatado. Né? Quem é que quer abordar um pouco mais disso? A necessidade das próprias marcas se reinventarem mais, né? Se reposicionarem diante desse cenário. Olha, é realmente um momento necessário que isso tem que acontecer, né? Eu acho que um dos desafios mais interessantes desse momento é melhorar esse diálogo, estipular esse diálogo de uma forma mais assertiva com o cliente. E para tu estipular esse diálogo, tem que saber quem é o teu cliente. Então, tem que ter essas perguntas básicas. Quais são os teus objetivos com o teu negócio? Não pensar em respostas amplas, mas pensar em respostas mais, assim, assertivas, né? Meu objetivo é vender tal coisa, priorizando tal aspecto do meu produto. E quem é o meu público? Quem são essas pessoas? E não pensar assim, a população de Santa Rosa, ou o bairro tal, e sim pensar em personas, né? Em personificar essas pessoas. E pensar que são pessoas que gostam, que têm algumas características, que gostam de algumas coisas, de tal faixa etária. Então, quanto mais assertivo tu souber quem é o teu público-alvo, melhor tu vai te comunicar com ele. Porque como a gente está falando da Luísa antes, né? A Luísa lá, que é a Magalu, no caso, que se comunica, ela é uma mulher de tal idade, então ela se comunica, ela foi criada, os designers que criaram ela, eles tinham uma ideia de quem eles queriam fazer, né, e focado para quem eles queriam se comunicar. Mesma coisa tem a Nath Natura, né, que tem no Twitter, ela comunica bastante. Então, a Natura criou uma personagem, né, uma mulher também, e ela se comunica de tal jeito, não é aquela linguagem de empresa B2B, assim, caro usuário, barabá, né? Enfim, é uma comunicação direta, mais fluida, e que realmente o cliente sente que está sendo atendido, né? Não, isso também não quer dizer que toda empresa tenha que ter um avatar, tá? Isso não significa isso. Mas são só exemplos de como tu pode humanizar, né, mais a tua marca, como tu pode te aproximar dela. Daqui a pouco, se tu é uma empresa que vende produtos para um público mais jovem, tu tem que ter uma linguagem determinada, ser um público mais maduro, ou é um produto mais sério, enfim, né? Então, tem que alinhar a comunicação. Tu tocaste num ponto bem interessante, que já foi levantado em 2 momentos de nossa fala. Quem sabe a gente podia explorar um pouco mais esse tema. Foi já abordada a questão da empatia, temos que melhorar a empatia, né? De certa forma, a empatia também é uma grande ferramenta para fidelizar um cliente, né? Aquele cliente que era um cliente de uma loja física, por exemplo, e que agora ele vai ter que se relacionar por um meio virtual, né? Então, eu acho que ali é um trabalho bem exigente para fidelizar um cliente dentro de um ambiente virtual. Então, empatia e esse aspecto assim de humanização, né? Nós conversávamos antes, quando estávamos ainda offline, né? Eu particularmente gosto muito desse tipo de propaganda, né?
falasse da Natura, até eu fiz um trabalho com os meus alunos, nem concluímos ele direito ainda. A Natura tem momentos que ela relaciona a sua publicidade a algumas causas sociais, né? O Oda e eu conversávamos hoje à tarde sobre uma marca de chocolate que eu não vi circulando aqui na nossa região, que é a Dengo, de Dengo, né? Dengo. E ela, todo o marketing dela é construído em cima das percepções, das sensações de todas as pessoas, de todos os sujeitos que fazem parte e que estão, de alguma forma, presentes nesse produto. E é isso que eles procuram levar para o consumidor, né? Desde a sensação daquele pequeno agricultor lá que está cultivando o cacau e traz um produto final para experimentar e ele identifica, olha ali o grãozinho do cacau, e esse é do meu. Olha só, isso não é pouca coisa, né? Então, é esse processo de humanização. Oda, você queria falar, né? Eu ia dizer antes, quando eu comentava antes sobre a transformação que aconteceu na propaganda, né, na publicidade, isso é assim, por exemplo, lá no início dos anos 2000, talvez a primeira década dos anos 2000, que é onde a publicidade ainda percorria os caminhos mais tradicionais, né, a gente a mensagem era geralmente para TV, rádio, anúncio de revista, jornal, todas essas coisas mais tradicionais. Aí entrou, como a gente está falando de digital, né? Aí quando popularizou a questão das redes sociais, mudou também o relacionamento das marcas com os clientes, porque nos meios tradicionais a gente coloca a mensagem, claro, a gente coloca todos os conceitos de marca, tudo apresenta para as pessoas isso, para os consumidores isso, mas as redes sociais nos deram uma outra dimensão de relacionamento. Então, né, a gente pode postar, a gente pode colocar conteúdo online e as pessoas comentam sobre a marca, elas têm opinião formada sobre produtos e tudo mais. Então, a gente vê, assim, redes sociais de montadoras de carros, né, que tem carros impecáveis, que são lindos, né, que são fantásticos, máquinas incríveis, mas chove comentário ruim. Por quê? Porque tem gente que tem experiência ruim com a marca, né, ou no pós-venda, ou no próprio, ou com o design, sei lá, com alguma coisa que o decepcionou, né, e ele comenta. Então, e a proximidade, e a questão de tu poder dialogar com essa pessoa, que antes, por exemplo, a pessoa via a mensagem dos meios tradicionais, comprava o produto, não gostou do produto, não reclamava para ninguém, não tinha possibilidade de expor seu descontentamento com a marca. Hoje não. Hoje, se tu tem uma fanpage, tu tá lá numa vitrine aberta, né? Então as pessoas podem deixar sua opinião sobre o que elas acham da tua empresa, sobre o que elas acham da tua marca, né? Então abriu-se uma possibilidade bastante ampla, assim, com a questão da popularização das redes sociais. E outra coisa também, eu acho que mudou na questão do anunciante, porque veículos como televisão, né, que demandavam investimentos altos, né, para anunciantes, hoje não, hoje popularizou. Então, empresas pequenas têm condição de às vezes, pagar alguém para fazer gerenciar suas redes sociais, cuidar com mais esmero, com profissionalismo, a questão da sua marca. Então, às vezes, vai muito também do empresário perceber essa importância. Tá? Alguns ainda precisam perceber que deve haver uma importância com marca, né? Que a venda é um resultado de todo um trabalho estratégico que é feito para que as pessoas percebam a percepção da marca, né? A percepção da marca seja realizada da melhor forma possível, né? Haja uma conexão, assim, entre consumidores e marcas. Acho que isso é o mais importante. Precisamos alertar também que a gente está falando de marca, mas o nome de uma empresa também é uma marca, né? Não é só o produto, né? A própria empresa também é uma marca, né? Olha, interessante o que vocês vêm colocando aqui. Quem sabe a gente podia dar uma esticadinha a mais numa reflexão sobre um tema que já apareceu várias vezes e que eu acho que nós precisamos aprofundar. Bom, o marketing digital já não é mais tendência, já é fato, né?
fato, precisamos trabalhar forte ele e conviver. A ideia de gerenciar as redes sociais, numa linguagem, sim, para os nossos estudantes, também para os pequenos comerciantes, o varejista, lá o pequeno, que às vezes, como diz o Oda, não tem um valor, um orçamento grande para investir, né, em altas publicidades, por exemplo, televisão, todas essas coisas caras, né, mas que pode, sim, a um custo razoável, gerenciar muito bem a sua marca, fidelizar clientes. E outro detalhe que nós também já falamos, aproveitar a oportunidade para ampliar e conquistar novos nichos de mercado. Hein? Vamos falar um pouco sobre isso aí, dentro de uma perspectiva assim, bastante prática para o nosso estudante entender e para o nosso varejista, por exemplo, sentir, opa, aqui tem algo que pode me interessar muito. Quem é que começa lá? Vamos deixar para as meninas de novo? Parece que andamos em círculo, né? Camila, Letícia, Oda. Vamos quebrar um pouco essa roda viva. Mas vai, Camila. Vai. Ou eu começo agora e depois as meninas estão legal. Eu acho assim, essa questão da popularização, né, da marketing, das empresas menores conseguirem se anunciar hoje, né, anunciar de formas diversas, né, sem tu ter basicamente a questão da televisão e a questão digital hoje tá mudando completamente todo o panorama e eu acho que a TV aberta corre um sério risco aí, porque as coisas estão mudando muito, a questão das lives, né, que estão acontecendo com bastante frequência, artistas que fazem lives, que são remunerados por streaming de música, né, e são por doações e tudo mais. Jogos de futebol hoje, onde o mandante é o dono da questão dos direitos de transmissão e pode transmitir por streaming também, e pode cobrar por isso, pode fazer. Então, há uma modificação completa nesse sentido do digital, né? Então, mudou muito. Hoje, por exemplo, a gente pode citar vários exemplos, assim, com a questão da pandemia, para voltar ao assunto da pandemia, né? Aumentou muito, vários segmentos aumentaram muito. A questão dos games online aumentaram, né? Várias coisas, assim, por exemplo, pesquisas no YouTube, por exemplo, de empresas lá, das pessoas pesquisando lá, como cultivar uma horta orgânica em casa. Isso deve ter aumentado horrores de pesquisa, né? Então, assim, pequenas empresas locais aqui, agropecuárias, que vendem produtos para esse tipo de cliente, para esse tipo de público interessado, podia anunciar no Google Ads, podia fazer algumas informações, alguns comerciais dentro desses conteúdos, né, que já estão lá no YouTube, né? Então, facilitou muito, sabe? É que basta o empresário entender que ele precisa ter uma estratégia digital, ele precisa compreender isso, que ele precisa buscar alguém que faça isso para ele, porque às vezes ele entender todos os princípios de Google Ads ou outro qualquer anúncio, ou anúncio de Instagram, anúncio de Facebook, como funciona o gerenciamento, como funciona a questão de resultados todos, para ele é muito difícil. E às vezes colocar alguém que não está preparado na equipe para fazer isso também não é uma boa alternativa. Então, acho que hoje, por um custo não tão alto, se consegue contratar uma agência, se consegue contratar uma estrategista digital, como a Letícia, sabe? Sim. Então, é super mais tranquilo, né, do que no passado tu contratar uma agência, contratar uma produtora, fazer uma alta produção de comercial, pagar uma grana enorme para um canal de TV exibir para ti a mensagem, tá? Então, hoje a gente tem uma condição de poder menores, né, empresários menores, poderem anunciar e ter resultados, né, exclusivamente com questões digitais, né, anúncios digitais. Meninas, vocês duas que trabalham mais diretamente, quase que exclusivamente com marketing digital, como é que vocês analisam essa questão que estamos discutindo?
Olha, eu sempre gosto de dizer que marketing para mim é contexto, né? Não é em vão que o Kotler escreveu marketing 3.0 e depois 4.0, porque as coisas mudam, né? Dia desse eu recebi uma pergunta no meu Instagram, me indica um livro de marketing, eu fui dar uma olhada aqui e tinha os 10 pecados mortais do marketing, que é do Kotler, inclusive, né? Pai do marketing. Só que eu abri a introdução, falava o cenário atual. Ok, o cenário atual, aí eu olhei o livro de 2004, falei, bom, não posso indicar esse livro. Não posso indicar esse livro, porque o contexto de 2004, inclusive no primeiro capítulo ele vai falar sobre veiculação em televisão, etc., não é mais o nosso contexto atual, né? Então, o contexto do marketing está mudando constantemente, né? O tempo todo, a gente precisa estar atualizando o tempo todo. E agora, a gente nunca viveu uma era tão democrática de divulgação, né? Que é justamente isso. Qualquer pessoa, aquela pessoa que sonhava em ser garoto propaganda lá em 2000, hoje pode fazer isso, com o próprio produto, com o próprio negócio. Então, claro, de forma correta, né? Não vamos falar que isso pode ser feito amplamente. Eu sempre falo de forma correta. Você aprende a distribuir o seu conteúdo de forma correta, né? Tem que estudar isso, não fazer de qualquer forma. Mas nunca foi tão democrático, nunca foi tão acessível. É a forma mais barata que você tem de fazer isso. Você pode fazer isso de graça, inclusive. Se você não quiser começar investindo em tráfego, em anúncios, enfim, você pode começar fazendo isso de graça. Você pode começar mandando para os amigos, você pode começar mandando para a família, falando, olha só o que eu estou fazendo, olha o meu trabalho, olha o que eu estou oferecendo, esse serviço, esse produto. Então, esse é um canal de comunicação extremamente poderoso. E realmente, como o Oder falou, isso acaba encolhendo um pouco o poder, né, o monopólio da televisão, aí dos outros veículos de comunicação tradicionais, que nem todo mundo conseguiria, né, não tem espaço e não tem condições financeiras, né, para anunciar, né, nesses canais tão grandes. Então, eu acredito que sim, o que eu vejo hoje, tanto para empresas para as quais eu presto assessoria e que trabalham com mais canais além do digital, realmente o digital é aquele que tem aquela presença mais forte, sabe, aquela comunicação mais forte. Então, constrói a empresa, você constrói a sua equipe toda falando a mesma língua, porque ali dentro, você vai numa loja, assim, e várias pessoas estão respondendo as pessoas como se as pessoas estivessem dentro da loja. Então, isso é muito bacana, né? Porque você consegue vender para muito mais gente como se tivesse uma grande feira dentro do seu estabelecimento, né? Então, isso também é possível. Isso é, né, proporcionado pelas redes sociais. Então, se ainda não tinha acontecido, se ainda não estava acontecendo, talvez antes da pandemia, realmente foi uma coisa que foi impulsionada, foi uma coisa que precisou acontecer para existir. Então, eu acho que é isso, sabe? Rede social hoje é fôlego para os negócios. Realmente é um fôlego. Camila, tu já abordaste no começo que o marketing digital não é mais moda, já é realidade, né? Entende? Sim. Lembro que quando eu estudei MBA, eu me formei em 2014 em marketing digital. Então, até os conhecimentos que eu tive lá de 2014 para cá já mudaram bastante, né? A gente tem que estar sempre se qualificando, sempre se atualizando, porque as plataformas mudam, né? Os gerenciadores mudam, enfim. E lá já se dizia que, daqui a pouco o nome dessa pós-graduação, desse MBA, vai ficar um pouco defasado, porque marketing é marketing, né? E o digital não é um âmbito lá dentro do marketing, é algo que é inerente ao marketing, né? São mídias fundamentais hoje de comunicação. E aí, entrando nessa questão da importância do marketing, eu queria falar um pouco da questão de valor de marca, né? Que hoje em dia, a gente está falando de empresas, de produtos, né? Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas querem buscar valor nas marcas, né? Então, as empresas devem entregar esse valor, buscar mostrar os valores que a empresa tem, né? Essas qualidades que a empresa tem, e que elas fiquem transparentes na comunicação, nos materiais gráficos, nos materiais digitais. Então, a gente falou um pouco de empatia antes também, né? A gente quer empresas com decisões mais humanas, né?
Ainda mais no momento de hoje, que tem muita gente que está carente de abraço, de partilha, de afeto. Então, é o momento da nossa comunicação, no nosso diálogo, a gente trazer ajuda, trazer alívio, trazer empatia, né? Trazer uma comunicação mais próxima, trazer soluções para esse cliente, né? Se comunicar de uma forma não tão fechada, né? É o que, de certa forma, a Magalu faz, né? Sim, também faz. A vendedora não é dona do negócio. Ela é... E aí, dentro disso também... pode falar. Não, fala. Não, eu ia comentar que também é importante explorar os pontos fortes das empresas, né? Porque até a gente estava comentando, até na outra live eu comentei também, muitas vezes para o empreendedor, para o empresário, os pontos fortes da empresa são óbvios para ele, mas muitas vezes para o cliente não é. Muitas vezes a gente acha que o cliente sabe que a gente vende tal produto, tal serviço, de determinada maneira, e na verdade o cliente não tem toda essa informação, essa bagagem que a empresa tem, e muitas vezes não mostra. Então, assim, sempre pensar, vou mostrar meus diferenciais, vou mostrar se for a qualidade, se for a exclusividade, ou a entrega, ou a personalização, ou variedade, atendimento, explorar essas qualidades que a tua empresa tem, né? Não esconder eles e achar que as pessoas já sabem disso, que muitas vezes isso não acontece. Então, acho que a gente tem que parar de pensar o que a minha empresa, sou dono de empresa, eu trabalho, enfim, o que eu quero falar. Não, tu tem que pensar o que o teu cliente precisa ouvir, né? O que ele quer saber? O que é importante que ele saiba sobre o teu negócio, né? E aí, dessa maneira, construir uma estratégia de comunicação explorando as coisas boas que a tua empresa tem. Daqui a pouco, se a localização dela é boa, se a entrega é legal, se daqui a pouco também a gente fala de um outro aspecto, que é a questão de demonstrar carinho desde a embalagem, a gente está trabalhando muito com delivery, teleentrega, daqui a pouco fazer uma embalagem diferenciada, colocar um agrado na embalagem, um bombonzinho, um recado, votos de que fique bem, um cartãozinho, né? Trabalhar no aroma da embalagem, sim, esses cuidados, essa dedicação. Até eu comentei aqui, às vezes o motoboy vem sem máscara, parece que a empresa não está tão preocupada com a questão, né, da saúde. Então, de detalhes pequenos, assim, isso pode acontecer, né? Porque a gente está se cuidando tanto, a gente está se resguardando, né? E as empresas também são formadas por pessoas, né? Uhum. Então, tudo isso tem que ressoar, né, em todos os âmbitos do negócio. Importantíssimo, Camila. Não sei se eu posso colocar um exemplo. Desculpe, Letícia. Não, eu só queria a última frase da Camila, que foi sensacional, que as empresas também são feitas de pessoas, né? Então, são pessoas fazendo para pessoas, que é basicamente, né, toda a questão da humanização, que às vezes a gente esquece disso, a gente foca muito no que está vendendo, no produto, esquece de que são pessoas, né? Tratar como pessoas. Eu gostaria de trazer um exemplo aqui disso que a Camila falou, porque além do cliente, a empresa tem que cuidar dos seus colaboradores, né? Eles também estão com um coração sensível, tudo que todo mundo está sentindo, eles também sentem, né? Então, acho que é o momento da empatia, da compaixão, assim por diante. Eu posso citar, porque conheço, também fui beneficiado disso, né? A FEMA, por exemplo, criou um projetinho bem legal. A FEMA é uma instituição de ensino aqui em Santa Rosa, viu, Camila? E o Oda também fez parte durante longos anos lá da FEMA, né? E eles criaram um projetinho lá por iniciativa de colegas, uma carta falando do empenho de cada um, né, que há um reconhecimento que está sendo percebido, né, tudo que todo mundo está fazendo para dar o melhor de si, tanto para a instituição como também para os colegas, que todo mundo está se esforçando, aquelas coisas legais assim, né? Porque, às vezes em períodos bem difíceis, a gente esquece às vezes de ter gratidão, de reconhecer o esforço do outro, essas coisas assim comuns. Então, e essa carta, ela veio nos moldes bem antigos, veio pelo correio. Eu levei um susto quando eu recebi na minha caixinha de correio lá na rua, de receber uma carta. Meu Deus, eu só sabia receber boleto de conta, de telefone, de água, luz, essas coisas. De repente eu recebi uma carta, né?
eu acho que essas coisas são super legais. E eu achei muito interessante isso que tu colocou, Camila, e quem sabe tem outras experiências por aí também. Aquele cuidadozinho, aquele toquezinho especial na embalagem, um cartãozinho, uma coisa que mostra assim, pô, nós não estamos vendendo só um produto, nós estamos também levando um pouco da nossa solidariedade, do nosso carinho, do nosso reconhecimento. E eu não sei, meninas, isso impacta muito no caixa da empresa, um gesto tão singelo e poderoso, vamos dizer assim, singelo e poderoso, no sentido de construir empatia? Eu acho que não, né? Eu acho que todo o investimento nessa relação carismática, ele volta. Ele sempre volta. Porque essa pessoa vai lembrar de você quando ele for consumir aquilo que você vende. Porque você foi a empresa que fez aquilo por ele. Então, não é investimento que vai prejudicar. Às vezes é uma coisa singela, uma coisa simbólica, é uma carta, entende? Então, vai muito mais da sua intenção do que o valor. Pode fazer uma coisa... Fora que isso também... Ah, sim. Não, eu ia comentar que fora que isso também, isso é uma questão que tu prioriza a experiência do consumidor, né? A gente tem que pensar em experiência de consumo. Daqui a pouco não é só tu entregar lá no papel card do teu produto, enfim. É tu fazer... Isso é questão da lembrança de marca, né? Daqui a pouco o consumidor começa a estabelecer uma relação com um tipo de carinho, né? De cuidado, ela começa a lembrar da experiência que ela teve quando recebeu o teu produto. Ah, foi tão legal, eu tirei foto, fiz stories mostrando, sabe? Então, começa a gerar uma mídia espontânea, daqui a pouco esse consumidor começa a ser o promotor da tua marca, né, sem tu pagar nada para ele ser um influenciador, e tu acaba gerando uma impressão boa, e ele acaba tendo uma experiência de consumo com a tua marca muito positiva. Isso só tem ele a fidelizar esse cliente, para ele voltar a comprar, ele discriminar, e como foi falado antes, né, da questão da discriminação, se tu gosta de uma coisa, tu propaga, se não gosta, tu propaga também nas redes, né? Então, só tem, é um valor muitas vezes baixo e que tu agrega um valor legal para tua marca, para o teu produto, né? A questão dessas experiências, né? A experiência de marca, né? Essas coisas, essas pequenas ações diferentes que são feitas, né? Fazem uma grande diferença de como a marca se conecta com seus consumidores, né? De como ela vai ser, como ela é vista, como ela é percebida pelos consumidores. Isso faz toda a diferença. Por exemplo... respeito também pelo consumidor, né? Exatamente. Por exemplo, a gente ainda está se acostumando com essa questão de máscaras, né? Então, e há decretos municipais que tu só entra nos estabelecimentos de máscara, né? E a gente já conversando, assim, vendo, tem lugares, assim, que as pessoas realmente não deixam entrar, mandam o cliente embora porque ele está sem máscara. E a gente conversava hoje aqui, né? Por que não ter umas máscaras lá? Tem máscaras descartáveis que são extremamente baratas, né? E tu pode ter máscaras lá e tu pode dar uma máscara para o teu cliente poder entrar na tua loja, se caso ele esqueceu. Porque é muito frequente a gente esquecer, a gente está se acostumando com essa questão de máscara ainda. Para nós é uma coisa extremamente nova, né? Que nunca a gente viveu. Eu tenho 46 anos e nunca tinha vivido isso na minha vida. Pensa, né? Então, são coisas simples, são gestos simples, são coisas que não custam verbas exorbitantes, assim, verbas que vão, né, que vão fazer toda uma diferença na questão de como o consumidor vai te enxergar, como ele vai te perceber no mercado. Né? Que legal. Bom, eu preciso mandar meu agradecimento especial aos nossos apoiadores, né? Que é o Cindy Lojas, né? O Cindy Lojas que fez todo um trabalho também de poder fazer essa live chegar a todos os seus associados, a todo o setor do varejo, né? Nietzsche Materiais Elétricos e Hidráulicos, e também a Ficopel, aqui de Santa Rosa. Bom, estamos falando tantas coisas bonitas, vamos falar um pouco de criatividade. Onde é que está a criatividade no meio de tudo isso? A gente nota tantos gestos, alguém colocou num comentário agora há pouquinho, diz assim, olha, gente, esses carinhozinhos a mais, isso não é despesa. Isso não pode ser computado como custo. Isso é respeito, é empatia,
vamos dizer assim, é cativar. E eu fico imaginando, tu já pararam para imaginar, daqui um pouco mais, nós voltamos à vida normal, né? Aí o cliente chega na loja assim, bah, que legal, eu recebi isso daqui, assim, assim, né? Seja por correio, ou fiz uma compra online, me entregaram, foi tudo tão legal, assim, vem contar como, de repente, um cartãozinho lá com uma frasezinha, sei lá o quê, né? Desejar que esteja bem, né? Se cuide, que a gente também está fazendo a nossa parte e tal. Essa troca, depois que você chegar no campo do cara a cara, lá na loja, eu acho que tem gente que vai chorar. E onde é que está a criatividade no meio de tudo isso aí? Agora o publicitário vai ter que rebolar aí, né? Quem quer falar? Digamos que era bem mais fácil no passado, né? Eu vou ter que admitir isso, que no passado a gente tinha os meios tradicionais, né? E, claro, a gente tinha que ser criativo, porque sempre há a questão de diferenciação da marca, né? A gente precisa diferenciar as marcas com as quais nós trabalhamos com seus concorrentes, né? A gente tem que diferenciá-las de uma forma criativa, né? Mas era bem mais fácil, porque a gente tinha os meios tradicionais e criava peças e exibia essas peças nos meios, né? E esperava que dessem resultados, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil da gente fazer, né? Do se diferenciar, porque o mercado todo está muito competitivo, o consumidor ficou mais exigente, né? O consumidor é muito mais bem informado hoje do que era alguns anos atrás. Hoje, antes de comprar qualquer coisa, ele busca na internet, ele verifica, ele vê se tem reclamações a respeito do produto, ele vê se tem considerações satisfatórias a respeito de um produto, de algo, né, de um produto que ele vai comprar. Então, ele está muito diferente hoje. Então, a gente, às vezes, ganha nesses pequenos detalhes que as meninas falaram, nesse mimo, nesse agrado, nessas estratégias que, às vezes, nem são tão caras, né, são estratégias que... Aí que entra a criatividade dos profissionais, né? Em criar essas estratégias, criar essas questões que diferenciem essa marca das demais, né? E consigam trazer para si a admiração, o carinho e a né, percepção mais agradável dos consumidores. Então, aí que está a diferença, aí que a gente tem que ser criativo, criar as estratégias certas para realizar as coisas dessa forma. Meninas, havia uma tendência que, quando o caixa apertava, as crises apertavam, a primeira coisa que se cortava era a propaganda, né? Isso era meio cultural já, quase, né? Corta a propaganda, que é despesa e tal. Mas parece-me que, assim, a partir de muitos cases que eu já escutei, que os tempos de crise são tempos para investir numa nova condição, na imagem da marca, já foi colocado, na imagem da própria loja, né? Nos processos criativos, na atração de clientes, na aproximação, buscar todos esses meios, isso requer um pouco de investimento, né? E, nesse caso, nós temos, eu acho que um dado, né, Oda, eu concordo contigo, que eu acho que no passado era tudo mais fácil nesse ponto, mas como manter o cliente lembrando da gente quando ele não pode estar aqui, né? Nós temos que buscar essa comunicação com ele, ele tem que continuar nos vendo, e por aí vai, né? Então, é hora de encolher ou hora de investir? Sim, a grande questão da dificuldade hoje em dia, eu acho que porque, assim, quando a gente pensa no marketing mais antigo, não tão antigo, porque a gente está falando de menos de 20 anos, a gente pensa muito, era uma campanha construída e era aquilo, né? Era aquilo que ia rodar, era aquilo que ia ser consumido, era aquilo que ia ser replicado. Hoje, a gente tem que pensar, assim, que as coisas são consumidas com uma rapidez muito grande, então eu preciso produzir volume, em quantidade grande, né? Eu não tenho uma campanha rodando. Eu tenho, talvez, uma campanha rodando, mas com 1000 coisas dentro dessa campanha, com 1000 conteúdos atrelados a essa campanha. Então, na verdade, o meu repertório,
é que vai construir isso. Eu tenho ali um conceito base de uma campanha, mas eu vou replicar isso, distribuir isso em conteúdo, em vários conteúdos relevantes, não em vários conteúdos apenas bonitos, né? Em vários conteúdos que vão ser interessantes para aquela pessoa que vai consumir, que vão estar presente o tempo todo. Se eu me calar no momento de crise, eu vou ser esquecido, né? Se eu deixar de investir nisso nesse momento, a outra pessoa que não deixou de investir, ela vai ser lembrada. Ela está ali criando novas estratégias. Então, eu vou me calar na esperança de estar economizando, né? De estar poupando, mas na verdade eu estou me custando muito mais fazendo isso. Uma coisa, eu não sei se a Camila quer comentar, porque a gente já estamos aqui, conversamos há exatos 60 minutos, né? Mas, voltando a Magalu lá, Magazine Luiza, né? Não estamos aqui para fazer propaganda dela, mas acho que a gente pode aprender também com alguns cases, né? Durante toda a pandemia, vinham defendendo inclusive fazendo campanha, para que nenhuma empresa demitisse funcionários, né? Só que, pelo que a gente percebeu, eles foram deslocando, conduzindo o seu consumidor para a plataforma online, para onde foram também a maioria dos funcionários. E isso foi seguido por muitas empresas, né? Nesse processo de reinvenção, de utilizar o poder que o marketing tem, de conduzir também as pessoas. De certa forma, não dá para manter a loja física aberta, vamos convidar nossos clientes para ir para a loja online, para a loja virtual, né? E para lá foram os funcionários também. Enquanto outras empresas grandes também preferiram brigar com todo mundo, né? Se enfeitar e brigar com todo mundo, e estão lá, né? Querendo botar até comida dentro para vender, quando não tem nada a ver com a atividade fim, esse tipo de coisa. Quer dizer, um marketing que deu errado. Deu errado. Então, ali, tem que ter um feeling, um farozinho muito aguçado, né? No sentido de poder defender também algumas causas que eu acho que são bem simpáticas ao grande público, né? Mas também com uma coisa meio calculada, né? Não sei se a Camila não falou ainda nessa rodada, queres comentar, todos os outros também podem acrescentar, né? Entende? E agora o papo entreverado, o papo está agora, né? Sim. Não, isso vem da questão da reinvenção, né, das empresas nesse momento, né? Ou de realocação, ou tanto de funções quanto de demandas, daqui a pouco do próprio produto, né? Então, são alternativas que as empresas buscam, né, para se adaptar para o momento atual, né? E até vindo um pouco a questão que foi falada no último tópico agora, assim, né, sobre a questão do marketing, né? As empresas tendiam a cortar investimentos e agora, mas é visto como uma coisa fundamental, enfim, a gente vê, por isso que vê a importância da segmentação, né, do público-alvo bem definido, tanto para alinhar a comunicação, até eu sempre reforço esse ponto do público-alvo, que é muito importante, porque, por exemplo, quando a gente faz anúncios em redes sociais ou em Google Ads, eles são anúncios que sabe bem quem é o teu público, só essas pessoas vão ver, então, assim, ele atinge exatamente quem tem que atingir. Se tu traz uma comunicação e um produto interessante, essas pessoas vão se impactar de alguma forma, e o valor de investimento para esse tipo de anúncio é super baixo. Por exemplo, o Facebook é a partir de R$6 por dia, né? Se fosse pensar numa mídia mais ampla, como a TV, por exemplo, algumas mídias impressas também, é um valor super, assim, tu atinge um público muito mais assertivo, não é um outdoor que fica lá para quem passar de carro ver ou não ver. Tu consegue quantificar, tu consegue saber quem viu, tu consegue saber quem interagiu com o teu anúncio. Então, assim, essas ferramentas de anúncios digitais, elas são super válidas, elas são muito valiosas, que, por exemplo, o Facebook, organicamente, só tem um post lá, cerca de 3% de quem curte a tua página vai enxergar. Por quê? Porque toda hora o Facebook, tanto pessoas quanto organizações, empresas, postam toda hora conteúdos, é muito conteúdo, e é impossível tu conseguir ver tudo que todo mundo que tu segue faz, né? Então, ele tem que escolher, ele vai lá vendo quem ele acha que tu vai achar interessante enxergar. Ano passado foi anunciado
até que o Facebook está priorizando mais publicações de usuários do que perfis de empresas, organicamente falando, claro. Então, tu tem que ser visto de outra forma, né? Tu tem que fazer anúncios assertivos, não fazer lá uma abrangência Brasil, que aí tu vai estar botando dinheiro fora, mas fazer um anúncio segmentado para a localização geográfica que tu quer, para o perfil de público que tu quer, e com a comunicação alinhada, que olha assim, ó, eu não gosto de para meus clientes dizer assim, o marketing vai resolver todos os teus problemas, é a solução, porque a gente não pode dar esse tipo de garantia, né? Mas com certeza uma ferramenta, não é nem uma ferramenta, mas é algo extremamente válido, né? E muito importante. Porque é bem como a Letícia falou antes, assim, ó, daqui a pouco, assim, tua marca não posta nada, publica lá uma vez por semana, a tua marca, tua empresa, teu produto pode ficar esquecido, né, na fila do pão lá. Ele pode não ser muito lembrado pelo consumidor, e é importante haver a lembrança do consumidor, né? O cara lembrar. A experiência de compra ajuda a lembrar, né, interação. A questão do atendimento online é fundamental, gente. Então, assim, o atendimento tem que ser ágil, tem que ser assertivo, pergunta, responde. Se tu não consegue estar 24 horas, põe uma automação lá, põe um robozinho, até o próprio Messenger do Facebook, o WhatsApp Business tem possibilidades de automação. Então, não deixa teu cliente sem resposta. A gente tem que se colocar como uma ferramenta de ajuda, sabe? Porque, assim, por exemplo, aqui em Montenegro, nós estamos na bandeira vermelha, nós não estamos podendo comprar, tirando serviços básicos de farmácia, mercado, enfim. Então, esses dias eu liguei para uma marca que eu queria máscara e outras roupas, enfim. E aí eu vi no Face que eles tinham atendimento pelo WhatsApp, eu falei com eles estavam entregando de graça no Montenegro, já peguei tamanho, já veio com maquininha de cartão. Numa tarde eu resolvi minha compra, não comprei mais uma loja grande de produtos esportivos, e sim de uma loja aqui da minha cidade, né? Então, tu fomenta a economia local, tu ajuda as empresas daqui, e o mais importante, tu é encontrado pelo teu consumidor. Tu tem que ser encontrado, tu tem que facilitar essa comunicação, né? E isso só depende da empresa, isso não depende dos consumidores. A empresa tem que estar acessível, né? Ela tem que ser vista. Isso que a Camila acabou de falar é bem importante, tá? Não adianta tu ter uma estratégia digital, não adianta tu contratar uma agência que faça toda uma estratégia digital, que monte um negócio, que faça anúncios para você, se você não dá retorno para o seu consumidor. Porque não adianta você atrair, é como a loja física, se você não atrai o consumidor para lá e o atendimento é ruim, você não vende, tá? Então, aí que está. O segredo, às vezes, é essa questão, tu atrai o consumidor para o canal de venda do cliente, mas lá ele não dá atendimento, ele deixa 3 dias para dar um retorno e ele só responde sim, não sei, não tenho esse produto disponível no momento, não dá, sabe? Tu não tem uma relação humanizada com o cliente, tá? Então, aí que muitas empresas pecam nesse sentido, tá? Voltando também à questão do custo estratégico, antes que a gente falava que se cortava a questão da publicidade, né? Se cortava a questão do investimento em marketing. Eu vou dar, como a gente tem lojistas nos assistindo, tem alunos e tudo mais, eu vou dar uma sugestão de leitura, né? Vocês podem ler o livro Dobre Seus Lucros, do Bob Pfeiffer, né? Que é um livro bem barato na internet, deve estar uns R$20, mais ou menos, a média de custo dele, né? Ele é um livro extremamente interessante, que fala de dobrar os seus lucros através do corte de despesas. E ele ensina várias dicas de como tu cortar despesas. Mas esse livro, sem puxar brasa para o nosso assado, claro, mas ele fala, jamais corte custos estratégicos. Tudo que for estratégico para a sua empresa, você não deve cortar, porque aí é um erro, né? Então, aí que está a grande diferença. Então, a questão de investimentos em marketing, comunicação, relacionamento com o cliente, são custos estratégicos. Esses custos não devem ser cortados, né? Devem ser mantidos, né? Outro assunto que eu queria falar, que a gente deu uma passada rápida, é a questão, assim, do envolvimento em causas, tá? Como as marcas se envolvem nas causas sociais, né? Então, o que acontece, assim, uma marca não precisa se envolver em tudo que é causa social. Por exemplo, uma marca não precisa assumir questão LGBT, não precisa assumir questão racismo, não precisa assumir tudo que é coisa. Entende? Eu acho assim, às vezes as marcas exageram um pouco nisso, sabe? Querem defender todas as questões,
né, todas as coisas, e é um case da Divine Chocolate de Lajeado, não sei se vocês conhecem, né, mas a Divine Chocolate é uma empresa que faz chocolates e tem uma linha vegana, né, tem uma linha vegana lá, para os veganos, vegetarianos e tudo mais, e eles acabaram participando, como tem a Suíno Fest lá de Lajeado, que é o maior evento suíno lá, a Divine foi participar, distribuindo chocolates lá na feira para os participantes, e isso irritou demais o público vegano deles, né? O vegano deles, o público enlouqueceu, acabou pirando nas redes sociais e sentando o pau na Divine, e a Divine teve que fazer uma retratação, uma nota de esclarecimento lá, que ela ia começar a respeitar, que ela, a partir daquele momento, porque são minorias assim, mas são minorias barulhentas, que fazem um grande estrago na tua marca, entende? Então, assim, o que aconteceu? Eles tiveram que fazer uma retratação, prometer para o consumidor vegano deles que não iriam mais participar de nada que estimulasse o consumo de produto animal, né? Então, a coisa assim, que a gente acaba, né, são situações que acabam, então a gente não precisa se envolver em todas essas causas, né? A gente vê, às vezes, e isso eu falo porque a gente conhece a realidade, nas universidades, às vezes, os professores, né, e pessoas, elas estão preocupadas muito, né, em, tipo assim, habilitar o aluno que sai de lá, o profissional que sai de lá, a trabalhar com essas causas sociais, a defender essas causas sociais e tudo mais, e esquece que o marketing é um negócio, tá? No fringir de todas essas questões, a gente, claro, tem que ser simpático, tem que defender causas e tudo mais, tem essa coisa. Mas é um negócio, a gente precisa aprender a vender um produto, entende? Se não vender o produto, não adianta nada ser bonitinho, entende? A gente tem que ter respeito por todas as questões, por todas as classes, uma marca tem que ser respeitosa com tudo, mas ela não precisa assumir posição em tudo, entende? E isso é importante, não podemos esquecer que é um negócio, entende? Que a gente tem que vender o produto, né? É para isso que existe. A empresa só existe se ela vender, se ela obtiver lucro, entende? Então, a gente tem que lembrar dessas coisas também, né? Não podemos ficar só na questão do campo das causas, e defender causas, que é tudo muito interessante, é bonito, mas a gente não pode esquecer dessa questão que infelizmente, é a questão capitalista, né? Que a gente precisa das empresas, elas precisam obter lucros, elas precisam vender, elas precisam obter lucros para poder contratar, para poder manter a questão econômica girando, né? Dessa forma. Desculpa aí minha visão capitalista demais, aí, mas é assim que funciona, às vezes, assim funciona na questão real do negócio, né? Não, é verdade, é muito mais barato evitar o erro do estilo, né? Até porque eu acho que fazer um marketing envolvendo uma defesa, ou pelo menos querendo polemizar uma causa, nós temos um exemplo clássico que é o da Benetton, né? Quantos processos ela respondeu no mundo inteiro? Ela foi precursora das causas antirracistas, né? E pagou um preço por isso. Ela foi muito extemporânea e ousada demais, né? Na sua pretensão social, e acabou perdendo um espaço que era uma marca de nível mundial. Eu acho que ela se resumiu à Itália novamente, né? E outra coisa, para fazer um marketing assim que envolve defesa de causas, não é uma coisa tão simples em termos de produção, né? Eu acho que demanda um estudo muito grande e com uma visão bem larga das consequências também, né? Pessoal, nós já estamos a 1h, desculpe, e 20 minutos aqui, né? Nós temos várias questõezinhas. Frane, podia colocar uns comentários para nós? Coloca aquele da Sandra ali. A Sandra, ela colocou uma questão de uma dúvida, não sei quem é que vai responder para ela. Tem uma dúvida, como saber se é uma campanha de marketing ou é um vírus? Isso está acontecendo, isso aconteceu comigo hoje, isso aí, né? Que nem a questão do Café Três Coroas, né? Que ganharam e tal, está aparecendo de tudo aí, né? E no fundo
não é uma campanha de marketing, usa o nome de uma empresa e, no fim, estão esparramando um vírus. Aí já é mais complicado, né? Tentar descobrir se é propaganda ou é vírus. E, às vezes, as pessoas abrem, né? Entende? Acho que isso já extrapola o marketing, né? A sugestão é sempre desconfie, tá? A Toyota não dá Hilux assim de boas toda hora, entendeu? Todo tempo. Então a gente tem que cuidar com isso aí, né? Tem que desconfiar, assim, geralmente ou para pegar teu contato, ou sei lá. Então a gente tem que ir com calma nessa questão e ver exatamente o que a gente está clicando. Até dá para dar uma pesquisada às vezes, porque quando há uma promoção assim muito fantástica, né? Por exemplo, notebook é R$800, né? Notebook legal aí por R$800, aí tu tem que desconfiar, sabe? E tem que ver exatamente link, o que tu tá clicando, se o link tem a ver com a loja oficial ou não. Tem que ter muito cuidado mesmo. O ambiente digital é muito traiçoeiro, né? A gente acaba caindo, e eu vou dizer, com toda a experiência que eu tenho, esses dias eu fiz a minha esposa acessar um negócio lá da Faber-Castell que dava, sei lá, coleção de lápis de cor para criança, estojo, sei lá, sabe? E na verdade, era só um viral, Eu, com toda a experiência que eu tenho, eu acabei dizendo, não, pode ir que tá tranquilo, porque parece que é oficial isso aí. Não dei muita atenção e acabei estimulando ela a passar um viral de um negócio que não tinha nada a ver com o Faber-Castell. Né? Um comentário aqui de uma aluna, a Michele Abendtrott, vamos ver se eu consigo ler aqui, que meus olhos já estão pequeninos, né? Vou ler aqui na tela maior aqui. A live está maravilhosa, é a mais pura verdade o que estão falando. Às vezes, o mínimo detalhe faz diferença. Ela está comentando aquelas questões que nós levantamos, né? Que esses diferenciaizinhos pequenos, mas que, na verdade, eles impactam muito grande, né? Ela está contente com a escola, que também está proporcionando esses momentos de reflexão, né? Parabéns para todos. Tá, obrigado, né? Falar para vocês, muito obrigado. Michele, muito querida essa aluna aí. Pessoal, vamos combinar uma coisa? Se nós deixar aqui, eu acho que o que nós mais gostamos é de conversar, né? Mas se bobear, nós varamos a noite aqui, né? Então, quem sabe vamos fazer uma rodada, assim, meio que de considerações finais? O que vocês acham? Eu acho que tem gente aí que não jantou ainda. E sempre lembrando, né, agradecer o apoio que nós temos do Cindy Lojas, que está aí, ó, deu uma baita força para nós, e a Nietzsche, materiais elétricos, hidráulicos, e a Ficopel, que é uma das grandes livrarias tradicionais aqui da cidade de Santa Rosa, né? E, claro, eu preciso agradecer demais vocês também, né? Camila, que se dispôs, assim, a prontamente colaborar com esse bate-papo aqui, trazer a tua visão um pouco mais lá, né? E fazer essa troca de ideias que é tão maravilhosa, né? Oda, também, grande parceiro, sempre disposto a colaborar, né? E a Letícia, prazer te conhecer também, né? E uma indicação da professora Rafaela, que já mandou vários elogios para ti, eu acho que ela nem é puxa-saco, né? Eu já disse para ela não vai ganhar nota. Mas é uma beleza ter vocês aqui numa troca de ideias, né? Então, vamos fazer uma rodada, assim, meio de considerações, que não precisa ser de um minutinho, pode ser até um pouco mais, né? O que vocês acham? Aqui a gente faz os combinados no ar, né? Mas vocês não me responderam. Posso começar, então? A pergunta onde é que está a criatividade, né? Alguma coisa mais palpável, assim, o que a gente tem que observar, assim, né, para os nossos estudantes, para os nossos próprios comerciantes, para eles também terem um senso, porque às vezes o próprio comerciante, ele não é o que entende do marketing, para isso tem o profissional, ele contrata e confia, mas ele também tem que ter alguma visão para quê? Para ter senso crítico, ele está comprando alguma coisa, né? Aqui a Bianca Bernard, não sei, eu acho que a gente conhece ela, né?
A live foi muito produtiva, sempre bom aprender algo novo e ouvir opiniões do meu querido pai. Mas ganhou um chocolate Dengo. Camila, tudo contigo. Oda, Não, ela vai ter um presente. sobre a questão da criatividade, assim, eu acho que em qualquer momento, seja pandemia ou não, ela é fundamental na comunicação, né, nas estratégias, né? Tu sempre explorar a questão criativa do teu negócio, da maneira de colocar a tua empresa, teu negócio, enfim. E eu destacaria em especial, pelo menos com o trabalho atual que eu estou tendo em relação aos meus clientes, a minha agência, a questão de usar a criatividade de uma maneira inteligente no sentido de não ficar alienado em relação à pandemia, assim, tu vê que algumas comunicações, algumas empresas utilizam, elas não falam diretamente, ou elas parecem que não está acontecendo nada, e eu acho importante as empresas serem úteis nesse momento, né? Então, daqui a pouco, elas colocarem a sua criatividade a favor de alinhar a comunicação, ser mais acessível, estar mais próximo ao cliente, a questão que eu falei antes da ajuda, de humanizar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que alinhar a criatividade nesse momento para a gente ter uma comunicação mais próxima. Então, acho que a questão do atendimento, daqui a pouco... Claro, a gente pensa quando a gente fala em criatividade, a gente pensa mais em anúncio, em post, em outros formatos, né? Mas eu acho que a gente tem que alinhar a questão criativa em relação a toda a comunicação de maneira bem ampla, né? Que realmente não adianta tu alinhar, tu ter uma comunicação de uma maneira, e aí vai no lugar físico é de outra, e aí teu post tem outro tipo de comunicação. Eu acho que tem que haver esse alinhamento, essa coerência na comunicação, e ela tem que ser criativa no sentido de ser útil. Não só de ter uma sacada bacana, de, que legal, que engraçado, mas sim ela ter uma utilidade. Eu acho que hoje a gente está buscando muito nas empresas, não só que elas solucionem, né, as coisas, os nossos problemas, as nossas questões, mas que elas também, a gente consiga enxergar nas empresas que elas também estão passando por um momento delicado e que elas estão com a gente, que elas estão nos acompanhando, sabe, de alguma forma. Claro que para tudo isso tem que ter muito tato, tem que ter muita estratégia, tem que ter muito pensamento, assim, na maneira como vai colocar isso, né? Mas para a mensagem final, eu coloco também que a gente tem que enxergar, a gente fala em desafios e oportunidades, né, no título da live, né? A gente tem que enxergar as oportunidades desse momento, apesar das dificuldades, né, que estamos passando, pensar nas oportunidades que é a ampliação dos canais de venda. Daqui a pouco, se tu não tinha uma presença digital tão relevante, é o momento de tu investir, de tu entrar de cabeça nesse mercado digital. Encare isso como uma oportunidade de crescer, de evoluir, de daqui a pouco se comunicar com pessoas que não sabiam que tu existia, que tu vendia tal produto, tal serviço. Então, a gente tem que enxergar como uma oportunidade realmente de ser visto, de ser lembrado e de aumentar realmente, de ampliar esse público, né? Também acho que é uma oportunidade de rever daqui a pouco produtos e serviços, melhorar processos, se adaptar de uma forma mais ágil. A gente tem que ser mais ágil nas decisões, porque daqui a pouco os meses passam, a gente acha que vai acabar logo, a gente na verdade não sabe quando tudo vai se resolver. Então a gente tem que ter uma agilidade de adaptação, de daqui a pouco ver o que o cliente está precisando, né, nesse momento, né? E de se diferenciar de alguma forma, achar diferenciais, explorar pontos fortes, como eu falei lá no meio da live, né? E colocar isso para fora, né? Alinhar tudo isso numa estratégia, pensando no teu público-alvo e mandar ir para frente, né? E também eu acho que é uma oportunidade muito boa para melhorar atendimento ao consumidor. É um momento muito importante. A gente tem que se comunicar melhor com o nosso consumidor, a gente tem que vender para o nosso consumidor, seja da maneira que for. Mesmo que tudo termine, que tudo fique bem, que a gente volte à nossa rotina normal, é um canal que pode se ampliar, que pode possibilitar muitas coisas boas, né? Esse atendimento delivery, teleentrega, enfim, né? Então, é algo que é importante investir agora e que depois a gente pode manter, a gente pode ter como mais opções, né? E eu acho que é isso, acho que a gente tem que focar nas oportunidades que o momento nos traz hoje, a gente tem que pensar sempre
no copo meio cheio, apesar dos grandes desafios que a gente tem que focar de que maneiras a gente pode evoluir, melhorar, né? E ter uma experiência de consumo interessante, né? O consumidor tem uma experiência legal. Nosso apoiador da FECOPEL, né, o Rui Feldman, está apresentando agradecimentos a todos vocês, né? O Rui é uma pessoa sempre muito atenciosa com toda a comunidade, né, com todos os seus clientes também, né? Colorado. Como? Grande Colorado, Rui. Então, esse é o único defeito dele. Não, que é isso, meu. Muito bom. Rui é amigão. Obrigado, Rui, pela participação. Rui. Né? O Rui não hesitou de apoiar o evento. Foi assim, de cara. E eu acho que isso que é o bonito, né? Ele não está pensando só nele, mas também está pensando em oportunizar, assim, alguns conhecimentos para todo o setor, né? O setor do varejo, né? Isso que é bom, né? Assim como o seu Fred também, lá do Cindy Lojas, sempre preocupado em criar as condições melhores possíveis para que o setor, de fato, cresça, evolua e que possa discutir suas dificuldades, seus problemas também, né? Quem fala agora? Vamos deixar lá para a Letícia, porque a Letícia já faz tempo que não está falando, né, Letícia? Tu viu o elogio da Rafaela mandando mais elogios para ti ainda. Eu acho que ela vai dar aumento lá, viu? Respondendo do trabalho também. A respeito da criatividade, tá? Eu acho que existe uma cultura que todo mundo adotou porque é confortável adotá-la, de que criatividade é um dom. Só que criatividade não é só um dom, criatividade também é uma habilidade. E como habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada, como um músculo, né? Então, o Saramago fala, né, que somos todos escritores, mas uns escrevem e outros não. Né? Então, a nossa criatividade, da mesma forma, ela pode ser exercitada ou não. A nossa criatividade vem do nosso repertório, vem da nossa experiência, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente come, dos lugares que a gente visita, das pessoas que a gente convive. Então, a nossa criatividade ela é construída a partir daquilo que a gente experiencia no dia a dia, né? Então, eu não compro essa ideia de que criatividade é um dom, de que existem pessoas super criativas. Eu não acho que várias pessoas, todas as pessoas podem ser criativas se elas realmente exercitarem e se propuserem a isso. E, para fechar, o que eu acho mais importante de toda essa conversa é realmente nós focarmos na questão da humanização, porque nessa humanização do marketing, eu já proporciono uma grande diferenciação para a minha marca. Se eu tenho meus valores de marca estabelecidos e eu crio conteúdo, eu crio minhas campanhas, crio meu material a partir disso, eu já estou me diferenciando. Então, eu estou humanizando o meu conteúdo e falando com as pessoas com consciência de que é uma outra pessoa ali atrás. De que eu preciso tratá-la o melhor possível. E não só porque ela vai comprar de mim, mas porque ela é uma pessoa que tem opinião, que vai influenciar outras pessoas. Né? Uma opinião positiva aí vai alcançar várias outras pessoas, uma opinião negativa alcança mais ainda, né? Então, é importante ter essa consciência do impacto que a forma que eu trato o meu cliente tem, não só nele, como em todo mundo próximo a ele também, né? E quando eu trago essa questão desse diálogo, dessa humanização, de mostrar quem eu sou, de mostrar... Às vezes eu mostro uma falha, às vezes eu mostro os meus bastidores, eu mostro como acontece, e isso é uma coisa que as próprias redes sociais nos proporcionam, como é muito imediato e eu posso trazer muito disso para as pessoas, as pessoas se identificam, elas se conectam, porque é muito mais fácil eu me conectar com uma pessoa do que com uma coisa. Então, essa relação de humanização é uma relação de conexão, e é aí que você se diferencia. Então, às vezes, um esforço que parece absurdo para você ter um super processo criativo, às vezes ele é muito mais um processo de você mostrar quem você é, de você se conhecer e você mostrar quem você é, você imprimir isso na sua marca também.
Então, acho que, de tanta coisa que a gente falou, esse é a lição que eu gostaria de deixar, sabe? A mensagem que eu gostaria de deixar. De humanizar a marca, humanizar a empresa, humanizar... Se eu sou um empreendedor, a minha marca pessoal tem que ser muito humanizada, tem que ser um diálogo muito próximo. Eu acho que é isso, essa é a grande construção aqui. Talvez antes de anúncio, antes de outras coisas, claro que a gente vai levar em consideração depois mais para frente, mas para quando eu for levar para um anúncio, eu já ter isso pronto, eu já ter essa construção pronta para a pessoa que chega, essa vitrine pronta para a pessoa que chega também no digital. Tão importante quanto a vitrine numa loja, quanto uma vitrine numa empresa, eu ter essa minha vitrine digital já construída com tudo aquilo que eu acredito, com tudo aquilo que eu sou. Porque humanizando, né, só eu sou eu. Só a Letícia é a Letícia, só a Camila é a Camila, né? Então, você já deixa isso impresso muito forte, você já se diferencia nessa transmissão de mensagem aí. Oda, uma empresa, isso a gente aprende em qualquer manual aí de administração, né? Uma empresa é um sujeito, né? Ela tem organicidade, ela tem uma vida, ela tem uma identidade. E eu acho isso que tanto que a Camila levantaram quanto a Letícia, eu acho que é bem pertinente, né? Esse investimento na vitalidade da empresa, no sujeito que ela é. Ela também está sujeita às flutuações do momento, mas também ela pode mostrar o quanto ela é vigorosa, né? E onde é que está o vigor da empresa? Está nas pessoas que colaboram, está na cabeça do dono do negócio, né? De como ele encara as questões, os problemas, e, claro, se ela se apresentar diante da dificuldade com um ar de fraqueza, quem é que vai querer comprar numa loja cujo dono se mostra um fraco? Assim, para usar uma linguagem bem direta, né? Pelo contrário, ela tem que ser proativa. Por isso que esse é o momento em que a empresa não pode se encolher. Ela tem que se posicionar, né, Oda? Isso aí. Eu sempre digo, as pessoas adoram o que é sucesso. Né? As pessoas não gostam de gente fracassada, de empresas fracassadas, elas não gostam. Então, a gente sempre tem que se posicionar da melhor forma possível. Se mostrar sedutor para os nossos consumidores, né? Mostrar que a gente está no auge, que a gente está bem, né? Assim como a gente está, quando a gente quer conquistar alguém, né? A gente mostra nosso vigor físico, nossa aparência, nossa inteligência, nosso intelecto, todas as questões. Assim, a empresa também tem que se mostrar bem, entende? Mostrar da melhor forma possível para o seu consumidor, mostrar que está sempre atualizada, que está sempre preocupada com ele, né, com ele consumidor, né, e está sempre fazendo essas coisas para que ela, a empresa seja vista da melhor forma possível, né, com maior paixão e tesão possível do consumidor para com ela, né. Eu queria dizer que foi incrível assim participar com meninas tão jovens, sabe, que têm tanto conhecimento, a Camila e a Letícia. Né, eu acho que elas falaram muito bem, com muita propriedade sobre marcas, sobre criatividade. A criatividade é isso mesmo que elas falaram, é isso mesmo que a Letícia falou. A criatividade nossa tem que ser estimulada, a gente tem que estar treinando, é como um músculo, a gente tem que estar trabalhando. Enfield dizia que se você escova com a mão direita teus dentes todos os dias, às vezes tu tem que experimentar escovar com a mão esquerda, que tu vai ativar partes do teu cérebro que tu não ativava normalmente. Tá? Então, eu digo assim, leia livros diferentes do que tu está acostumado, veja filmes com nomes diferentes, não só os recomendados pela crítica ou pela mídia, ouça músicas diferentes, não fique limitado ao que a Som Livre ou a Globo te vende, tá? Ouça músicas diferentes, o teu Spotify tem dezenas, centenas de excelentes músicas diferentes, sons que vão explorar, vão fazer ativar sensações e partes do teu cérebro que tu nunca ativou. Então, tudo isso vai estimular a tua criatividade, vai te fazer reagir a situações, por exemplo, situações como essa que a gente está vivendo agora, que eu falava também lá no meio da live, a gente aprende a reagir rápido nessas situações de crise, e que bom que é assim, né, que a gente consegue reagir e se fortalecer. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa pandemia com muitos aprendizados, a sociedade se transformou como um todo, está completamente transformada,
Então, e a gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas, né? Não dá para sentar e chorar. Infelizmente, para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem tem um negócio para gerir, sabe que não adianta sentar e chorar, né? A gente tem que fazer, tem que ir atrás, correr, modificar, transformar, saber identificar na equipe o que tu precisa fazer naquele momento, né? Por exemplo, a gente percebe quando a equipe tem medo, quando a equipe tem pânico. Então, a gente implementou home office. Quando a gente percebeu que as coisas estavam mais calmas, a gente trouxe a equipe de volta, porque é bom essa coisa da gente estar junto, da gente poder interagir, né? Então, isso é importante, né? Então, eu fico bastante, né, esperançoso de que a gente, quando tudo isso terminar, a gente tenha saído fortalecido. Eu espero que acabe logo, tá? Eu espero que a mídia pare de bater nessa questão o tempo todo e deixe as coisas funcionarem como tem que funcionar, tá? Porque, na verdade, assim, eu espero que muitas empresas consigam passar por esse período, porque não está sendo fácil. Eu vejo muitas pequenas empresas que, infelizmente, não vão aguentar, e isso dá muita dor na gente que é empreendedor, porque a gente sempre tem a empatia, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né? Eu espero que a gente saia de tudo isso mais altruísta também, pense mais na sociedade, pense mais nas pessoas, ao invés de pensar só em si ou naquilo que a gente pode ganhar, né? Que a gente saia disso realmente melhorado, tá? Queria mandar um beijão aí para as minhas meninas que estão me assistindo lá em casa, para o meu genro, que acabou de mandar uma mensagem aí, né? Isso aí. E para os nossos apoiadores, né? Para o da Copel, para o Nietzsche, né? Para o Leonil Spread, que é meu amigo também, que eu tenho muita estima, para o filho dele, diretor aí no Cairu, acabou Júnior, né, cara, que é um cara que eu gosto muito também. Eu tenho o maior orgulho de participar do CPM dessa escola. É uma escola pública, mas que a gente está fazendo pelo CPM um excelente trabalho. Eu acho isso, quando eu falo de altruísmo, é isso, a gente deixar um legado, né, a gente trabalhar pela escola pública, não ficar esperando que o governo venha e nos dê dinheiro para essas coisas. A gente, como CPM, realiza as questões, faz acontecer, trabalha para isso e deixa um legado para as gerações futuras que vão estudar aí. Então, isso é muito importante. Isso deixa a gente, realiza a gente pessoalmente, né, e nos deixa muito feliz. Tá? Então, obrigado pelo convite, Alcindo, tu sabe que tu tem minha admiração também, né? Obrigado. Tá? Obrigado, meninas, aprendi muito com vocês. Obrigado mesmo, tá? Foi muito legal participar. A Camila não conhece a nossa escola, né, Camila? Mas um dia que tu vier para Santa Rosa, tu vai fazer essa visita lá, né? Vamos visitar o Oda, vamos visitar também a Letícia, né? Com certeza. O Oda fala com muita propriedade, né, de algumas questões de escola pública. Veja bem, quando é que se imaginou uma escola estadual, né, operando sistemas, criando lives, criando outros debates, assim, se inserindo no debate público, com toda a miséria que a gente vive. Mas miséria não é para a gente se encolher, é para a gente criar, né? E o dia que tu visitar a nossa escola, tu vai encontrar lá, né, estúdio de rádio, estúdio de gravação, laboratório para design, para animação, com After Effects. Nós temos lá um mini estúdio de televisão, uns recursos básicos para dar aquele impulso inicial para aquele jovem, aquela jovem, que vem, maioria vem da periferia, se apropriarem de algumas técnicas, como o Oda falou com tanta propriedade, né? Hoje nós estamos com a tecnologia mais democratizada. Então, anos atrás, ingressar nesse mercado da comunicação era um absurdo investimento. Hoje, se tu for um bom cara que desenvolveu muito bem algumas habilidades, tu já tem um grande começo, né? Então, hoje, de fato, eu acho que, né, Oda, eu sei que vocês trabalham tanto no CPM lá e é investido muito na infraestrutura do curso, e a gente só tem a agradecer, né? Mas é a escola pública também criando oportunidades para que jovens talentosos que teoricamente estariam excluídos desse nicho de mercado profissional, eles podem ter acesso também hoje, né? Então, quem tem que agradecer aqui somos nós, né? Somos nós que podemos oferecer, porque tudo dependendo do Estado, meu filho, sempre. Não adianta. Eu diria que os estúdios que vocês têm aí no Cairu, Alcindo,
são comparáveis com alguns estúdios de universidades, onde tem cursos superiores, né, para ensinar comunicação, estúdios de rádio e TV do Cairu aí não perdem nada para alguns cursos de graduação. Fico muito feliz com isso. Salas de aula com Smart TV, quando a gente poderia imaginar isso, né, na escola pública. Então, a gente fica muito feliz em participar dessa escola, tenho muito orgulho da minha filha também, está trilhando esse caminho para ser professora no futuro. Acho que essa coisa é muito legal, assim, da gente poder contribuir com a educação. Ficamos muito felizes com isso. Bom, quero agradecer de novo nossos apoiadores. Que legal, viu? Que legal a gente ter gente que se oferece para apoiar, né? E, então, nós temos que mencionar de novo o Cindy Lojas, um grande parceiro, né? Uma entidade dirigida por seu Leonides, mas que está sempre estimulando, incentivando, né? Procurando não deixar as coisas cair, defendendo a causa do varejo, que eu acho que isso é fundamental até para o desenvolvimento da cidade, né? A Pecopel, né? Já agradecemos o homem que manda lá, né? O querido, só o único defeito é que ele é colorado, mas ele ainda, a gente releva isso, né? Né, Oda? É isso aí. E também o Nietzsche, né? Um grande empreendedor, também veio lá de baixo e aos poucos foi crescendo, né? Gerenciando bem a empresa dele, e hoje é uma referência também em toda a nossa grande região, no setor de materiais elétricos e hidráulicos, né? Que legal, assim, né? E, claro, a gente não pode deixar de agradecer cada um de vocês, né? Camila, a gente aprendeu a conhecer a Gabu, né? Um nome tão simpático, Gabu diferente também, e foi um prazer tê-las agora, né, Oda e Letícia, no nosso círculo de boas amizades, né? Ótimo. Isso. Não deixa de transmitir um grande abraço para o Cassiano lá. O Cassiano nem mostrou a carinha dele, né? E também é outra, né? Sempre pronto para colaborar, e a Letícia também, maravilhosa, né? E obrigado pela participação de vocês todos, e aqui os elogios só têm sido os melhores, a contribuição que vocês deram. Eu acho que muita gente vai pensar muito bem que marketing é algo vital hoje para a sustentação da empresa e também para poder posicioná-la e projetá-la para cenários bem melhores. E quando essa pandemia passar, gente, ninguém vai nos segurar mais, né? Isso aí. E, Oda, eu acho que estamos esperando lá para pagar a pizza hoje. Vamos lá. Então, tá. Grande abraço. Alcindo, eu quero agradecer muito o convite só. Eu não consegui agradecer antes. Que vocês, assim, nem me conhecem pessoalmente, acreditaram no trabalho da Gabu, assim, assistindo a outra live da CI lá de Montenegro. E eu agradeço muito, foram todos muito solícitos comigo, aprendi muito com vocês também. E espero um dia conhecê-los pessoalmente, visitando aí Santa Rosa, então. Obrigada. Bem-vindo. Que tu não precisa ter medo, aqui em Santa Rosa a gente é bastante cordial, viu? Olha ó, quem é que entrou agora. Karine Bulgarelli. É minha irmã! É minha irmã! Viu? A família aí dando maior apoio, né, Camila? Que legal. Daí! É, né? Tem que ter. Prof. Rita também, abraço, Prof. Rita. Isso. Então tá, pessoal. Um brigadão para cada um de vocês, um beijo no coração, né? Obrigado pela colaboração de todos vocês. Eu espero que nossos alunos lá estão todos em trabalhos de ensino remoto, né? Mas que eles possam, a partir das vossas falas, dos vossos testemunhos, realmente se encantarem e reencantarem cada dia mais pela profissão, que ela tem um valor inestimável para a sociedade, né? Porque se tu tem uma sociedade economicamente saudável, com justiça social, com visão, porque cada empresa ela é orgânica, ela também cumpre um papel social importante, né? Então, ter bons profissionais que podem colaborar com as empresas para que elas possam, de fato, cumprir bem os seus valores e para aquilo que ela se estabeleceu, louco de bom, né? Isso que a gente chama de desenvolvimento, que não é só econômico, mas também que implica
de fato, em melhorar os indicadores de IDH também, né? Então, um grande abraço para cada um de vocês e nós vamos ficando por aí, né, Oda? Senão depois a pizza esfria aí, né? Então, tá. Tudo de bom para vocês, um beijo no coração. Abraço, gente. Uma próxima oportunidade, viu? Isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.